Nós da Fundação Vanzolini fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar aqui sobre Business Agility. Eu sou Rodrigo Silva e estarei com vocês aqui nessa finalzinho de tardezinha, início de noite, aqui com vocês. Muito boa noite, obrigado a todos aqui que desde já está dedicando aqui o seu tempo conosco. Essa é a sua casa, sejam bem-vindos aqui também, para quem já nos conhece, a Experiência Vanzolini. E já aproveitando, pessoal, queria conhecer um pouquinho de vocês, se vocês puderem colocar o seu segmento aqui no chat, que indústria que você trabalha, se você é do varejo, se você trabalha em um determinado tipo de indústria, coloca para a gente aqui qual que é o segmento que você atua hoje. Boa, tô vendo ali tecnologia, utilities, legal, insight, a Indra, olha aí, pessoal, bacana demais, saúde, tecnologia, disparado, né, nosso maior público hoje. Olha o pessoal de finanças aí também. Ótimo, bom, bacana demais. Tem presentinho para vocês, pessoal. Obrigado aqui, pessoal. Vai deixando aqui o seu segmento aqui. Depois a gente vai trocar também o LinkedIn. Acho que vai ser muito bom. Seguros, olha aí. Pessoal, esse assunto, quando a gente pensou em criar esse webinar, eu queria fazer um webinar diferente daquele que aquele webinar quadradinho, né, para falar sobre Scrum, para falar sobre Kanban. A gente queria falar sobre agilidade como um contexto. E aí eu acho que, de acordo com esse segmento que a gente tem aqui, essa capilaridade, vai ser bem interessante, porque aqui a gente vai falar sobre a agilidade na organização. Então, mais do que simplesmente falar de um framework, por exemplo, tá ali a Priscila Damasceno ali, bem conhecida no mundo SAP aqui, coisa de longa data. Então, como é que a Priscila, que é da área de recursos humanos ali, né, da área de talent, como é que ela faz para utilizar, né, práticas ágeis no dia a dia? Ou no que, afinal, né, essas práticas, elas poderiam auxiliar o trabalho dela ali no dia a dia? A gente sabe que talvez para áreas que são mais áreas fins de projetos, talvez isso fique mais claro. Por exemplo, a área de tecnologia é uma área de suporte e ela entrega projetos ali no dia a dia, né? A área de marketing, geralmente, ela faz muito projeto no dia a dia. Mas e as áreas de finanças? E os recursos humanos? E vendas? E controladoria? Né? E hoje, boa parte do nosso público, ele está inserido nessas áreas. Então, deixa eu deixar aqui a minha apresentação de plano de fundo agora que a gente já se conhece, tá? E aqui de antemão, quero deixar para vocês aqui o meu contato de LinkedIn, mas ali no finalzinho eu volto aqui a me despedir, deixo com vocês aqui de novo. Eu trabalho aqui na Fundação Vanzolini há 4 anos, coordeno os cursos de agilidade, então toda a nossa oferta, desde cursos iniciais, para quem está dando os primeiros passinhos dentro desse grande arcabouço da agilidade, até o nosso último curso da formação, que é o Agile Coach, que é o momento em que a gente prepara ali futuros consultores internos ou externos dentro das organizações, eles estão dentro do nosso segmento, e aí eu coordeno o nosso time de professores aqui. Então, fiquem à vontade, aqueles que já nos conhecem, fiquem à vontade aqui a qualquer momento também para escrever no chat. Eu vou dando umas paradinhas aqui e de acordo com os insights de vocês eu vou respondendo, tá bom? O nosso plano de hoje aqui, para que seja mais gostoso ainda, a gente também não queria fazer uma palestra quadradinha, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo, tá? Então, a gente criou um roadmap para vocês, já para estar dentro de uma terminologia, né? Roadmap, lembra? Produto tem início, meio e ele tem um ciclo de vida, ele também tem fim, produto também. Ele vai, de acordo com que as suas releases, né, as suas versões, eles são liberadas,
ele chega num momentinho do término do seu ciclo de vida. Então, a gente vai falar sobre organização, sobre esse novo mundo, né, sobre a questão do nosso cliente, sobre práticas de gestão. Sim, vamos falar sobre Scrum, vamos falar sobre Kanban, vamos falar sobre Design Thinking, vamos dar uma pincelada bem gostosa para que vocês possam colocar aí no seu bloquinho de anotações, tá? Mas você aqui é o nosso protagonista acima de tudo. E aqui, pessoal, então, já como abertura, né, agora, mais do que nunca, a gente acabou de, se é que eu posso falar que a gente saiu de uma pandemia, né, mas enfrentamos aí grandes picos, né, de uma grande pandemia, e o mundo já não é mais o mesmo, né? Bom, eu vi que boa parte do nosso público aqui é de tecnologia, eu também sou oriundo da área de tecnologia, apesar de estar muito focado aqui na educação. E olha que coisa, o meu cliente hoje, né, ou no momento em que eu vou hoje contratar pessoas, eu já tenho duas dificuldades aqui. Eu vi que tem uma galera aqui de recursos humanos que deve estar passando pela mesma dificuldade que eu, mais ou menos. Hoje eu já não consigo mais alocar um profissional 100% full-time. Não, no mínimo é um híbrido e assim, torcendo muito o nariz, e vocês devem estar com essa mesma percepção, talvez. E eu tenho uma segunda dificuldade hoje, é o ligar a câmera. Então, o meu profissional hoje, né, se antes, né, ele estava ali no dia a dia, vestidinho, bonitinho, né? Então, eu vim do mundo SAP como consultor, não necessariamente usava gravata, mas estava sempre de blazer ali. Hoje ele quer abrir a câmera. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a gente está em constante transformação. Né? E como é que eu faço para engajar pessoas? Como é que eu faço para motivar pessoas? Como é que eu faço no dia a dia para fazer transformação organizacional, transformação ágil, transformação digital, né? Se sequer eu consigo ver as pessoas. Inclusive, quando a gente está preparando os nossos alunos dentro do processo de certificação, a gente fala que o melhor canal de comunicação é o face a face, inclusive é um canal preferível de comunicação que a gente tem, porque o ser humano ele é muito perceptível, né? Então, se ele está gostando, ele transparece, se ele não está gostando, ele deixa isso muito claro. Então, como é que a gente faz, pessoal, no dia a dia para engajar esses públicos, né? Então, a gente tem uma frase, tem um jargão dentro da agilidade que a gente fala assim, one size does not fit all. Apesar de ser inglês e valorizar, mas assim, o único tamanho já não serve mais para todos. Então, a gente tem que fazer algumas customizações. E por que esse tema agora estancado aqui para a gente, né? O Business Agility. O que a gente quer com isso? Afinal, o que é isso, né? A gente notou, pessoal, que boa parte, inclusive, das pessoas que saem das nossas formações, ou os colegas que a gente tem conversado, eles acabam esbarrando dentro de uma barreira do seguinte, eles saem daqui com um conjunto de boas práticas e aí chega lá na segunda-feira, a empresa ela não está preparada, ela não tem essa mesma cultura. Tá? Então, a agilidade, pessoal, ela não é só a forma da gente fazer, só você seguir. Não é uma metodologia. O pessoal fala, eu quero conhecer a metodologia ágil. É um mindset. Tá entendendo? Então, e esse mindset, se a gente conseguir começar de cima para baixo, vai ser muito bom. Mas, quiçá você conseguir isso, né? Começar lá do board para baixo. Ia ser maravilhoso. Aqui, pessoal, a gente tem um desafio lá no dia a dia que ele vai começar de baixo para cima. Então, ele vai começar nas áreas de suporte que a gente tem aqui, como eu vi que a gente tem uma presença muito forte de um time de RH, né, dos times de negócios. Eu tenho notado, pessoal, uma mudança no meu público que vem nos procurar. A gente tinha muita gente de contas a pagar e contas a receber, né? E são áreas que não executam tantos projetos no dia a dia. Essa era a visão antiga. Imagina, hoje eles fazem projeto de melhoria, hoje eles têm fluxo puxado, é demanda, né? Aquilo que entra, aquilo que sai. Então, como é que a gente cada vez mais se prepara para essa mobilidade e para essa velocidade das organizações? O que a gente quer dentro do Business Agility, pessoal, é promover essa cultura de aprendizagem organizacional. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu gosto de dizer que a gente está criando pontes acima de tudo e menos muros, tá? Então, o Business Agility, pessoal, é uma forma da gente entender, né, a agilidade dos negócios, se adaptando de forma evolutiva e sempre, pessoal, visando no quê? No final, da gente obter a maior vantagem competitiva. A gente sabe que no final a gente precisa gerar algum tipo de resultado. A gente precisa gerar valor. E valor é a palavra do momento. O problema é que valor ele é percebido. Então, talvez o nosso encontro de hoje, ele tenha muito valor para uns e pouco valor para outros. Como é que o mesmo conteúdo ele gera percepções diferentes? Pessoal, o valor ele está muito associado ao que você está passando no momento, ao que você está procurando no momento, ao que você quer no momento, né? Aquilo que vai te satisfazer para resolver um problema, para te gerar algum benefício, seja ele a curto, médio,
ou longo prazo. Então, o valor ele é muito perceptível. Como é que a gente faz para fazer uma entrega de valor no nosso dia a dia, né? Então, o que a gente quer com o Business Agility cada vez mais é ter essa capacidade de ajudar a organização a se adaptar. Eu acho, pessoal, que a palavra... tivemos grandes perdas durante a pandemia, mas eu acho que a grande palavra desse momento que a gente passou foi um momento de adaptação. Porque não está só associado ao home office. Ele está associado, pessoal, a formas diferentes que a gente teve de trabalhar, de manter negócios, os negócios de se reinventar. Fui jantar nesse final de semana num restaurante e a dona estava comentando que para ela era mais vantajoso ela ficar só no delivery, que hoje o portas abertas para ela é um gasto, só que ela mantém pela tradição que ela já tem ali há muito tempo. Então, olha que coisa interessante, né? Ela mudou o segmento. Se antes o portas abertas era o grande negócio, hoje ela vende mais no delivery, ela é muito mais conhecida. Então, pessoal, o Business Agility, ele está muito focado, pessoal, nessa questão da gente entender o value stream. E o que é essa palavra maravilhosa? É o ponta a ponta do seu processo. Eu vou utilizar aqui, pessoal, o nosso time de recursos humanos, ok? Porque eu quero sair um pouco da TI hoje. E o pessoal de RH, né? Hoje a gente, inclusive, fala sobre o RH ágil dentro das organizações, mas desde o momento em que a gente faz o briefing da vaga, lá para quem vai cuidar daquele nosso processo de seleção, até o onboarding do colaborador dentro do nosso primeiro dia. Esse é o value stream, pessoal. É toda a cadeia que eu tenho, né, dentro da jornada daquele colaborador dentro da organização. Ah, Rodrigo, mas eu não sou de recursos humanos, eu sou da área de finanças. Vamos pensar no order to cash. Então, do momento em que o cliente fez o pedido até o momento em que ele pagou. E aí você fez o dispatch, fez o delivery lá. E assim por diante. Uma coisa, pessoal, que eu falo para o nosso público, dentro da agilidade, a gente deixa de ver projeto e a gente passa a ver muito mais produto. A gente quer ver muito mais a cadeia do negócio. Isso talvez é o que gere mais valor nas organizações. Isso é o que gera mais valor para os nossos Scrum Masters, para os nossos Agile Coaches, ou para os nossos membros de time, ou seja, qual o papel que você tenha dentro da organização. Então, como é que eu faço cada vez mais para olhar a cadeia como um todo, tá? E é super importante que a gente fale sobre métricas, é importante que a gente entenda, né, a questão da experiência do nosso cliente, o que entra, o que sai, qual que é o nosso modelo de estimativa. Ainda hoje estive com uma cadeia de fornecedores, a gente estava discutindo um bid e eu falei, tá, mas você precisa me dizer como é que você fez esse orçamento, eu preciso entender qual foi o seu método de estimativa. E ele falou, eu usei o método tradicional, eu entendi o que você queria, eu coloquei uma gordura para assumir o risco. Isso já não existe mais, né? Então, o que você fez, né? Você utilizou a velocidade, a média de velocidade do time? Opa, pessoal, o velocity, pessoal, para quem está adentrando dentro desse mundo, é a média de pontos que o time entrega. Não, você utilizou story points para fazer as estimativas, você usou o throughput, a vazão. Como é que você sabe o que é, tá? Não tem problema, pessoal. Ele precisa me dizer qual que é a receita para a gente entrar dentro de uma linguagem comum. Se o valor hora dele é maior ou é menor, tá tudo certo, porque lá dentro do valor hora dele, ele tem uma entrega de valor diferenciada, ele tem um board que ele coloca ali nas estimativas. Mas o que eu quero efetivamente trazer para vocês aqui é como é que a gente faz para olhar modelos de negócios diferentes. E quando a gente faz isso, por um bom momento, a gente começou a falar que o mundo era a VUCA. Vocês vão ver muito isso em muitas literaturas, né? Cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais complexo e mais ambíguo. Realmente, pessoal, a gente nota, né, essa questão cada vez mais, né, desse mundo em transformação. E agora a gente está falando que a gente está evoluindo para um mundo mais bunny, que ele está mais frágil, mais ansioso, não linear e cada vez mais incompreensível. Então, o que a gente precisa pensar, acima de tudo, como é que a gente faz para que a nossa organização ela seja mais ágil, né? Hoje eu estava na discussão com o time de compras, eu falei, cara, eu tenho um desafio aqui, ó, eu preciso entregar um projeto em 3 meses, o problema é que vocês demoram 2 meses para negociação, e o prazo final não muda. Então a gente precisa olhar o início do processo, que está aqui, ó, compras, como é que eu faço? Né? E aí, pessoal, olha que coisa legal, a gente entrou num super acordo de ao invés de eu mandar só uma cotação, eu já mando 3, eu já mando mais características. Então, todo aquele trabalho que ele ia fazer inicialmente, eu melhoro o meu escopo do que eu estou encaminhando. Ah, Rodrigo, mas você está trabalhando dentro do movimento ágil. Ok, mas a visão do meu projeto, pelo menos, aquilo que eu encaminhava para que ele tivesse uma ideia, eu faço um briefing agora inicial para que a gente consiga reduzir esses 2 meses que saem em 1 mês,
né? E eu tenho 2 meses para conseguir executar o projeto, ou 2 sprints, né? Seja a terminologia que você vai trazer. Então, como é que a gente faz para reconfigurar, né, acima de tudo, essa questão da organização? Então, a gente precisa entender, pessoal, que tem alguns pontos que, quando o seu Scrum Master chega aí dentro da organização, ou você contrata um Scrum Master, ou você se forma como Scrum Master, a gente tem pontos que impactam a agilidade dos negócios. Primeira coisa, a estrutura, pessoal, super hierárquica que a gente tem, né? Hoje, grandes organizações, o presidente da organização, ele senta do seu lado. Assim. Eles estão em baias, é muito fácil de você acessar. Se não for o presidente, que seja o diretor, mas você já não tem mais aquela cadeia que você tinha o rei e ele era inacessível, né? Os tomadores de decisões, cada vez mais, eles precisam estar acessíveis, tá? A gente precisa pensar muito na cultura organizacional. De nada adianta, pessoal, você criar e preparar um timezinho, a gente chama de squad ágil, e todo o seu processo ser engessado. A gente precisa começar a repensar os nossos processos de negócio. Eu gosto de dar muito exemplo, tá, pessoal? Eu falo, pessoal, que eu sou fofoqueiro, que eu vou contando as fofocas aqui. E aí, eu fiz um projeto maravilhoso aqui num desses bancos, e aí, no momento em que a gente estava negociando, eu falei, eu vou te encaminhar a proposta, né? Você me dá já o contato de suprimentos aqui, para a gente começar as negociações. E aí, a pessoa que estava me atendendo falou, não, já está negociado, esse é o valor. Eu falei, não, mas eu preciso falar com suprimentos e tal. Ele falou, Rodrigo, você não está entendendo. A gente tem aqui, sim, um time de suprimentos, mas é para contratos grandes. Cara, eu não vou colocar esse contrato, eu não vou parar um comprador, que ele é especialista, cara, em aquisições e etc., para ele ficar discutindo uma proposta dessa. Isso aqui está dentro da minha alçada. Nós já estamos negociando, está dentro do nosso compliance. Você me manda, eu aprovo, gero um pedido de compras e você fatura e começa o projeto. Acabou, pessoal. E aí ele falou, e ainda é burocrático, hein? Porque ainda tem que gerar um pedido de compras, senão você não consegue faturar e assim não vai. Mas olha que coisa interessante, ele cortou alguns steps, né? E aí eu comecei a me desafiar e falei, meu Deus, como eu não pensei nisso antes, né? Ele não eliminou essa área que é super relevante. Na verdade, ele deu mais importância para que ela cuide dos contratos mais específicos da organização, né? E aquilo que é menor e que está dentro da alçada dele, ele colocou ali para que ele possa, de fato, negociar. Aí você vai falar, cara, como é que fica o compliance nisso tudo? Em nenhum momento ele foi fora de compliance, em nenhum momento ele falou, isso aqui você vai depositar na minha conta, isso aqui você deposita na conta da organização. Não, isso estava fora de discussão. Ele só disse o seguinte, eu preciso começar o projeto logo. O que você precisa? Eu falei, eu preciso de um pedido de compras. Me manda e vamos lá. Então, pessoal, a gente fala que a agilidade dos negócios, pessoal, é o resultado dessa inteligência organizacional. A gente precisa mudar tudo. A gente precisa olhar tudo com muito carinho. Onde a gente tem gaps. E gaps, pessoal, eles vão desde o processo da portaria, do momento em que a gente está recebendo o nosso cliente, né? Foi receber um cliente e aí ficou 20 minutos lá na portaria, no sol. Eu falei, gente, a gente precisa pensar em alguma coisa, porque eu já tinha mandado a lista, já tinha mandado os documentos de quem eu vou receber. Como é que eu faço para revisar isso daqui e conseguir adentrar, né, com esse nosso cliente? Então, a gente precisa pensar assim, o problema a gente já sabe, né? O muro das lamentações. O que a gente traz efetivamente, a gente chama de tá e daí no design thinking, que é o tá e daí. Tá e daí você já me contou. A gente precisa pensar numa coisa, a gente quer cultivar uma mentalidade acima de tudo, de aprendizado contínuo e rápida adaptação. Como é que eu me adapto muito fácil? Como é que eu experimento modelos? Pessoal, errar faz parte do aprendizado, mas é o acertar que efetivamente vai fazer você entender que você chegou dentro de um patamar que está ok, e aí você vai passar a evoluir sobre isso. A gente precisa fomentar a colaboração entre os times, tá? Uma coisa que eu escuto muito, né? Escutava muito, nossa, a gente, na organização que estava atuando, que assim, era uma equipe muito triste. Como é que eu quero, e assim, como é que você mensura a felicidade, né? Inclusive lá no Management 3.0 a gente tem o Happiness Index lá, que dá para a gente começar a mensurar, né? Como é que as pessoas estão se sentindo, mas quão é difícil, quão é delicado, pessoal, a gente mensurar isso. A gente precisa pensar em ter processos, então eu dei exemplos de dentro da cadeia que sejam mais flexíveis, que a gente possa responder mais rápido às mudanças. A gente precisa incentivar a experimentação e a inovação. Vou te dar um exemplo aqui, quentinho aqui. Eu fiz um projeto interno agora na organização, que é um projeto de melhorias internas. O que é isso? Eu dei um desafio para o meu time, falei assim, eu quero cada um de vocês vão me trazer uma melhoria interna, onde eu vou investir R$0, vocês vão ter que olhar dentro do que a gente tem dentro de casa e é algo que vocês estejam propondo valor. E aí cada um trouxe ali
o seu pacotinho e tal. E aí a gente olhou, ideias fantásticas. Não só a ideia, mas eu pedi o projeto, porque a ideia qualquer um dá, eu queria o projeto. Então eles trouxeram ali o projeto tal, e tudo mais. E eu aprovei, eles foram implementando tal, e tudo mais. E aí eu peguei aquilo ali, eu falei, eu sou fofoqueiro, eu quero mostrar isso aqui para mais gente. Mais gente precisa saber o que o meu time fez, eu preciso fomentar isso. E aí, pessoal, tem um projeto que é muito simples, que é você bater um QR Code e entrar dentro de uma senha de uma Wi-Fi de visitante, sabe? Só quem precisa de uma Wi-Fi correndo, sabe o quanto que você não quer ficar fazendo cadastro, só bate ali no QR Code, o celular já faz uma pirueta lá, ele já entra, que foi o projeto mais escolhido dentro da organização e todo mundo gostou muito. E aí eu tirei uma lição disso. Inovar não é você inventar parafernalhas, é você, muitas vezes, revisitar aquilo que já existe dentro da organização. E eu estou fomentando isso, eu estou fomentando pensadores. Gente, o que é um QR Code que vai digitar sempre para você? Não é nada, né? Era mais fácil você colocar uma senha mais simples, que o pessoal de segurança ia me matar. Mas o que eu quero trazer para vocês é como é que a gente incentiva, né, essa questão dentro dos times, e você pode fazer isso com o seu próprio time, com a sua própria squad, né? Vamos pensar em projetos de melhorias, porque a gente fala muito no corredor daquilo que a gente não concorda, mas o que efetivamente a gente gostaria de trazer, tá? Uma outra coisa, pessoal, a gente precisa ser muito mais proativo, se antecipar a problemas, o que pode acontecer, o que eu vou fazer. É gestão de risco, gente. Risco é um evento incerto, ele pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. A gente precisa monitorar o mercado, o que os seus concorrentes fazem. Outra coisa, o que o seu cliente faz? Me preocupa, gente. Tem muita gente que trabalhava comigo em projetos antes, que a gente estava dentro de um projeto, e eu falava assim, o que esse cliente faz? Eles não sabiam. E a gente começou a criar práticas de, antes de começar o projeto, de ambientá-los para que eles pudessem falar a mesma linguagem do cliente. Então, é importante que você fale a linguagem do seu cliente acima de tudo. A gente quer ser flexível, a gente precisa estar disposto a mudar quando necessário, a gente precisa valorizar, pessoal, a resiliência para que a gente possa se recuperar, porque a gente vai ter momentos de fracasso. Faz parte do nosso momento de aprendizado, né? Mas como é que a gente sobe? Então, a resiliência, essa necessidade. E a gente tem frameworks para nos ajudar, tá? Então, eu trouxe aqui, pessoal, do Agile Health, um printzinho bem simplesinho, que é o Enterprise Business Agility Model, que é a gente entender um pouquinho aqui, um passo a passo. Então, desde o momento ali em que eu vou entender, né, as necessidades do meu cliente, quem que é o meu cliente, qual que é o processo ou projeto que eu vou realizar. Então, será que você faz uma sessão de mergulho, de discovery para entender, né, a necessidade do seu cliente ou do seu produto que você está desenvolvendo? Qual que é o foco? Como é que você está engajando o seu cliente lá no dia a dia? Hoje ainda falei uma coisa para o RH, eu falei assim, a gente precisa parar de tentar reter e a gente precisa passar a engajar. Que a gente fica pensando em reter, cara, engajar é você manter o máximo possível aquilo que você quer e, consequentemente, você está retendo o colaborador. Como é que eu faço para pensar num portfólio cada vez mais lean, né? Um portfólio cada vez mais tradicional, uma visão, pessoal, que seja mais enxuta? Como é que eu faço, pessoal, para trazer questões aqui de gestão da capacidade, aquilo que eu consigo efetivamente entregar ou não? Como é que eu faço para desenhar a nossa estrutura organizacional que tenha que as pessoas efetivamente entendam que os seus papéis são diferentes de cargo de RH? O cargo do RH, você pode inventar qualquer coisa, mas qual que é o papel? Qual que é o papel que você exerce dentro da organização? Porque ele é diferente. Uma pergunta que o pessoal me traz, quando a gente está falando sobre o Scrum lá, eles ficam assim, mas e o diretor da empresa? Qual que é o cargo que ele vai ter dentro do projeto? E eu fico pensando, meu Deus, o que eu falo para ele? Eu falo, é time, né? É time, não temos outro cargo aqui. Porque o que a gente tem aqui é papéis. O cargo, você pode dar o cargo que você quiser para o rei, para qualquer pessoa. Mas qual que é o papel, qual que é a função que ele vai desenvolver aqui dentro? A gente precisa pensar, pessoal, em como é que a gente faz para trazer tecnologias para o nosso time, frameworks. Então, a gente vai escalar. Então, a gente vai falar hoje sobre o Nexus, vamos dar uma pincelada ali também no Safe. Quando a gente pensa em escalar o nosso portfólio da organização, então um projeto ágil só já não dá mais. Como é que eu faço para crescer isso exponencialmente? E assim vai. Como é que eu faço, pessoal, para trazer aspectos de liderança? Porque, não sei se vocês notaram, mas eu estou 23 minutos só falando sobre organização, sobre área. Até agora não falamos nada sobre o Scrum, o Kanban, etc e tal, mas como é que eu faço para ajudar as áreas a se desenvolver? E aqui, pessoal, acima de tudo, né, como é que eu faço para construir esses agentes internos de mudança? Né? Quem são
as pessoas que vão ter esse chapéu, esses change makers que vão nos ajudar. O que a gente quer aqui, pessoal, é entender que assim, a gente tem alguns princípios. Então, a agilidade, ela é um negócio contínuo acima de tudo. A gente quer, pessoal, que a organização ela consiga experimentar uma gama de negócios, que ela entenda as suas capacidades, que ela entenda as suas fortalezas. A gente quer entender, pessoal, que a gente pode utilizar a agilidade de diferentes maneiras. Muita gente vem e me pergunta e fala, eu tirei a review, o que eu faço? Eu tirei a retrospectiva. Eu não estou fazendo isso lá no Kanban. A gente não está fazendo uma planning lá para planejar o nosso fluxo. O que eu faço? Né? A gente entende que a gente tem customizações necessárias de acordo com cada organização, apesar de ser perigoso. Porque boa parte desses frameworks, eles são muito simplistas, né? E eles deixam muitos pontos em abertos. Então, o que eu quero trazer aqui? Legal, já respondo as perguntas aqui. Então, o que eu quero trazer aqui, pessoal, que a gente vai ter formas diferentes de se adaptando, né? Então, como é que eu faço, pessoal, à medida do possível, para que a empresa ela vá se adaptando, ela vá se transformando, né? Para que, de fato, a gente consiga adotar os nossos frameworks, ok? E aqui, pessoal, opa! Muito bom, muito bom, muito bom. Já vi aqui as perguntas. O material, pessoal, pode ser compartilhado sim, mas eu tenho um presente melhor para vocês aqui no final, aqui, mas só para quem ficar até o finalzinho com a gente aqui. É um presente bem legal, tá? Gente, mas deixa eu falar aqui, a gente também tem um Business Agility Institute. Então, assim, o que é legal? Que nada é inventado, nada é criado, né? É um instituto, pessoal, que está falando sobre agilidade nos negócios. O propósito dele é defender, conectar, educar, inspirar pessoas dentro das organizações. Então, ele está, mirando, pessoal, essa criação desse ambiente, né, acima de tudo, que a gente possa utilizar práticas ágeis. E ele está focado em alguns domínios, são 5 domínios, que é o domínio do cliente, o domínio do relacionamento, os domínios individuais, o domínio da liderança e o domínio da operação. O cliente, a gente está focado o quê, pessoal? Na razão, né, de qualquer organização existir. É por ele que a gente quer, então ele está centrado nisso. O domínio do relacionamento como é que a gente faz, pessoal, para cada vez mais, de forma exponencial, apoiar nessa questão da força de trabalho, que esteja alinhada à nossa missão, que os parceiros que a gente vai contratar dentro da organização, que eles estejam orientados ao valor do nosso cliente. Acima de tudo, pessoal, que a gente crie um ambiente de aprendizado contínuo, com responsabilidades, com papéis, que a gente consiga ter reuniões de melhorias. Hoje, final do mês, não foi? Pessoal, fiz uma reuniãozinha no final do mês que a gente chama de lições aprendidas. Vai falar, mas se não trabalha, eu trabalho dentro do modelagem, tá tudo certo. É que a gente tem os times que estão trabalhando por sprints, mas eu junto todo mundo, lá no final do mês a gente faz um encontro para a gente anotar o que a gente fez bem, o que a gente poderia melhorar, o que a gente trouxe de aprendizados, e a gente compartilha isso entre as pessoas, porque a gente está dentro de um momento acima de tudo, de um entendimento contínuo, né? A gente quer falar, pessoal, sobre recrutamento, como é que eu trago as pessoas que tenham um forte alinhamento cultural. Eu me apaixonei por um candidato que estava dentro de um processo seletivo, eu falei, putz, eu vou trazer. O problema é que ele não tinha fit com a cultura da organização. Ele ia entrar, por mais que eu fizesse um trabalho de imersão, ele ia pular fora, né? E aí eu recebi uma recomendação de que temos que trazer, vamos fazer. Tá? Então, por forceps, eu falei, vamos trazer. Ele veio, e já saiu, né? Dentro de algumas semanas ele falou, não tem nada a ver comigo, tá? Quem tá lá porque realmente gosta, tem um tipo de gestão diferenciado, e quem não quer participar, tá tudo bem, tá? A gente precisa pensar também na operação. Então, como é que eu faço para que esse ciclo ele seja contínuo, né? Que ele aconteça não somente durante os projetos, porque o projeto ele acaba e o que você faz depois? E aí? Então, o que eu quero trazer para vocês é que a agilidade, o Business Agility, pessoal, é quando você sai da agilidade só em projeto e você passa a pensar na agilidade, pessoal, na organização como um todo. As organizações, elas estão se transformando cada vez mais. Então, o que a gente quer, gente? É a nossa vontade da gente se adaptar, criar, alavancar as mudanças
mas acima de tudo, com benefícios para o seu cliente. E o cliente não é só o cliente final que está lá, não, que vai ser impactado. Eu tenho meus clientes internos, né? Então, toda vez que eu sento com o meu cliente, com os meus clientes internos, e eu sento para discutir com eles, eu falo, bom, eu estou aqui, você é meu cliente interno, e eu quero te ajudar acima de tudo, tá? Eu quero te apoiar aqui, ok? Pessoal, deixa eu dar uma pausinha aqui. Tem bastante gente perguntando sobre o material. A gente criou, deixa eu já contar aqui, vai. Nós criamos um e-book para vocês, um e-book sobre Business Agility. Então, peguei boa parte aqui desse material e a gente colocou lá, já vou passar a gente criou uma landing pagezinha, onde você vai se cadastrar ali, você recebe, você vai receber esse e-book, novidade, e agradeço. Nossa, pessoal, nosso time de marketing correu para conseguir entregar isso aqui a tempo, então é um baita de um presentão, tá? Logo mais aqui a gente já joga o link para vocês para que vocês possam se cadastrar. Cadastrou, tá lá, tá tudo certinho, tá? A gente gosta de manter relacionamentos. E aí, a gente precisa falar um pouco sobre práticas de apoio, tá? Já entendemos a organização, super relevante, tá? Mas a gente precisa entender um pouquinho sobre quais são as práticas que vai apoiar a gente nessa jornada ágil. Deixa eu trazer aqui, pessoal, uma pesquisa rapidinha. Quais são as práticas mais utilizadas aqui dentro do mundo da agilidade, tá? O Scrum, pessoal, disparado, é o framework de entrada, mas eu gosto de falar que é um framework de entrada porque eu vejo que muita organização começa com o Scrum, depois ele acaba migrando ali para o Kanban, ou, na verdade, não só a organização, mas os times. Os times, eles entendem que quando você tem um time que ele está muito setadinho ali, ele já começa a fazer um processo de migração ali na medida do tempo, tá? Legal. Aqui, pessoal, quando a gente pensa aqui dentro da... eu vi que o Edu perguntou ali. Edu, o Lean é o início de tudo, tá? Todos esses frameworks aqui, inclusive, tanto o Scrum, quanto o Kanban, quanto tudo, eles puxam... Eles sempre estão focados na essência daquilo que a gente trouxe dentro do Lean, tá? Quando a gente fala em maturidade, né, quais são as práticas, assim, afinal, né, como é que as empresas estão hoje? Né? A gente fala que 84% das organizações, elas ainda estão em estágios iniciais. O que é isso? Elas estão utilizando pequenos apetites, né, de agilidade. Putz, eu estou utilizando aqui o Scrum, eu tenho um time de projeto que utiliza, ou o meu cliente está me forçando, tal, mas eles não estão em níveis avançados. Então, não sei se é o maior banco do Brasil, mas é um dos maiores bancos do Brasil. O que eles fizeram? Eles já compraram um framework de uma outra empresa, onde eles têm ali uma jornada, né, onde eles já têm os artefatos, já têm os papéis definidos, eles já sabem se for uma gestão de portfólio ágil, como é que eles vão utilizar, e eles estão dentro daqueles 16% ali, que é quando eles já estão dentro de um modelo maior de maturidade. Mas por que eu trago esse número aqui para vocês? Né? Porque um número é só um número. Porque tem uma coisa que é muito interessante, muito relevante aqui, para mostrar que boa parte das organizações, elas estão caminhando na mesma direção, isso é bem legal, né? Eu acho que é um caminho sem volta, cada vez mais a gente experimentando abordagens ágeis, mas tem uma coisa que me chama bastante atenção, como elas estão dentro do mesmo momento, do mesmo segmento. As discussões são as mesmas, pessoal. São papéis, responsabilidades, é o como. Como é que eu faço? É o como. É o como é que eu vou, como é que eu não vou, tá? E quais são algumas razões, né? Então, aumentar a produtividade, reduzir riscos do projeto, aumentar a visibilidade do time, trabalhar com a moral do time, uma coisa que é muito importante, tá? Muito importante. Hoje o meu Scrum Master me perguntou, ele falou, a gente precisa aprovar isso aqui. Eu falei, aprova. Ele falou, eu posso? Eu falei, pode. Então vai lá, segue lá. Falei, então, valeu, putz. Tô lá para remover os impedimentos que ele não conseguiu remover acima de tudo, tá? E aí, quais são os grandes benefícios que a gente tem? Maior visibilidade do projeto, consequentemente, pessoal, a moral do time também aumenta. Você tem mais alinhamento com o negócio, porque dentro dos nossos modelos, pessoal, de agilidade, vocês vão notar uma coisa, você sempre tem uma ponte muito forte com o business. Você tem uma pessoa de negócios que faz parte do seu projeto. O cliente, ele tem que fazer parte acima de tudo. Se você estiver dentro do Scrum, você tem um Product Owner. Se você estiver fora do Scrum, você vai ter um Product Manager. Ou você vai ter um Key User. Ou seja, o nome que for, mas você sempre tem alguém que está ligado ao negócio, tá? E aí, assim, a gente pensa também sobre a redução de custos, que eu acho que me chama muita atenção. Por quê? Porque eu vou fazendo as entregas, né? Vou gerando valor e você vai fazendo uso disso. Ó, para o pessoal que é de TI, agora eu vou focar um pouquinho neles aqui. Vou fazer a implantação lá do sistema, né? Para um país. E aí hoje eu prometi para a dona do país lá, a pessoa que é dona da nossa unidade lá do país, eu falei assim, eu não vou te entregar o Big Bang, não. O Big Bang, pessoal, é
eu migro todo o sistema para ela. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou te entregando em etapas. Ela falou, opa, como assim? Eu falei, eu vou te entregar o cadastro de cliente, fornecedor e produto, depois eu vou te entregar toda a parte de estoques para você cadastrar, e depois toda a parte de nota fiscal, você começa a emitir nota. Ela falou, opa, isso me interessa, porque eu já estou pagando, estou recuperando e estou utilizando. Ela falou, putz, se eu usava o Excel antes para cadastrar os clientes, ou outro sistema, eu vou utilizar o sistema que você já vai me disponibilizar. Eu já posso começar a sanear o meu cadastro de materiais. Olha que coisa legal, pessoal. Gente, traduzindo só para vocês que estão aqui presentes. A minha estratégia qual foi? Eu vou entregar por sprints. Eu vou entregar cadeias. Ao invés de eu entregar o projeto como um todo, lembra que eu falei para vocês do value stream? Eu entrego primeiro ali para ela ali toda a parte de master data, depois eu entrego ali o order to cash, depois eu vou lá e vou entregar lá o momento em que ela compra, que ela dá entrada, né, naquilo que ela comprou até o momento que ela vai fazer o dispatch, e assim vai, simples assim, tá? E quais são as práticas ágeis mais utilizadas, né? Então, a gente tem a daily aqui sempre disparada, todo mundo quando começa a fazer a adoção de práticas ágeis, faz primeiro a adoção da daily. Ah, e você fala, Rodrigo, mas não deveria adotar tudo? Deveria, sim, né? Mas como tudo pode aqui e nada deve, né? A gente tem muitos jargões filosóficos dentro da agilidade que me preocupam um pouco, porque fica muito solto. Tem muita gente que acaba customizando. Logo na sequência, a gente tem a questão das retrospectivas, que é o nosso momento ali da gente melhorar o nosso ciclo. A gente tem a planning ali seguida, tem as pequenas interações que são as sprints, ou essas nossas entregas aqui de valor. E o momento ali que a gente faz a revisão do nosso cliente, tá? Mas agora que a gente já falou, pessoal, sobre as práticas mais utilizadas que a gente tem ali, o que o mercado está experimentando, eu queria trazer uma coisa para vocês aqui, que é a questão do como é que começa, né? Como é que a nossa jornada, ela se inicia? Como é que começam as nossas prosas aqui, acima de tudo? Tem uma coisa que eu gosto bastante, quero trazer aqui para vocês, é uma pitada, agora são rápidas pitadas aqui, pessoal, que é o Design Thinking. O Design Thinking, pessoal, é um formato, né? É um processo centrado em pessoas, tá? Cuidado com isso, que muita gente fala que é um processo centrado em descobrir, resolver apenas problemas. Não é isso. Ele está muito centrado em áreas, ele quer, acima de tudo, resolver, sim, problemas complexos, mas ele está centrado em pessoas. E qual que é o propósito dele, gente? Ele quer aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Primeiro, gente, eu tenho uma etapa aqui, onde eu entendo o meu problema. Depois que eu entendi ali a minha necessidade, eu vou definir, tá, já entendi, tá. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. A gente tem um problema aqui de mobilidade urbana aqui nos grandes centros, beleza? Beleza, tá. Agora a gente precisa definir. Putz, a gente vai trabalhar aqui com o patinete elétrico lá. É ilusório, tá? Então tá bom. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma sessão de ideação de como é que a gente faz para que esse patinete, de fato, ele aconteça, não aconteça o que aconteceu com os demais, e que dê tudo certo dentro dessa cidade, né? Por exemplo, hoje aqui agora, não estou mais em São Paulo agora aqui, estou fazendo um projeto aqui no Rio, poxa, tem várias bikes do Itaú para todo lado aqui. Eu falei, por que não tem lá na minha cidade, né? Por que aqui dá muito certo e lá não deu? Como é que isso funciona? Então, vamos trazer aqui as ideações, como é que funciona aqui. Aqui a gente prototipa, pessoal. Então, a gente não fica só na ideia, eu faço um mock-up, ou até construo um MVP. A gente testa com o nosso cliente. Então, eu pego ali a validação final dele e lá no final eu implemento. Implemento e coleto resultados. Então, pessoal, é uma primeira prática, o Design Thinking dentro das organizações, ele está focado, ele serve para qualquer tipo de projeto, não só para projetos fins, mas você pode utilizar até mesmo um Design Thinking, por exemplo, numa discussão, aqui a gente está dentro de uma discussão bem proveitosa, e como é que eu faço aqui para resolver esse problema. Então, a gente começa por cada etapa, né? Desde da nossa etapa de entender o que eu quero efetivamente, explorar isso, e depois a gente traz e começa a materializar, tá? Você pode fazer uma sessão de Design Thinking aí com as áreas de negócio, eu gosto de preparar ali uma salinha específica, a gente tem uma brincadeira que a gente tenta retirar o celular das pessoas, porque é um momento que é só para focar ali, é um momento que é para a gente pensar no problema e resolver os problemas, então a gente fala que a gente tem uma sessão, um momento muito forte ali de empatia, sabe? E aqui, pessoal, o que eu quero trazer aqui, né? Então, o Design Thinking, ele vai transformar, né, a maneira no qual a gente vai conseguir desenvolver produtos, serviços e estratégias, a gente vai promover a integração entre as equipes, a gente pensa em solucionar problemas, e é um processo muito flexível, acima de tudo.
tem etapas ali, tá? As pessoas acham que o Design Thinking é só uma sessão de ideação e não é. Você viu que antes a gente entendeu o problema. Uma coisa é eu falar para vocês que eu demoro 3 horas para chegar no trabalho. Outro momento é eu colocar você dentro do carro e você passar por toda essa trajetória. E como é que funciona, tá? Então, essa é uma primeira ferramenta que eu quero deixar para vocês, tá? E aqui, antes da gente entrar no Scrum, eu quero já deixar 4 recomendações aqui de livros, aqui de guias. O pessoal sempre acaba pedindo bastante. Eu quero dar uma olhadinha a mais aqui no que eu posso, como é que eu posso imergir, né? E agora a gente entra dentro do Scrum, que é um framework de entrada. Então, a partir do momento em que você já definiu ali, lá dentro do Design Thinking, ali, qual vai ser o projeto que você vai fazer, né? Ou a dor que você vai atacar, porque a gente tem muitas dores, né? O Scrum, pessoal, ele é um framework, né? Que ele também serve para que a gente resolva projetos complexos também, desde projetos simples até projetos complexos, e ele está dividido entre papéis, né, cerimônias e artefatos. E como é que funciona o grande big picture dele, né, pessoal? Basicamente, aqui contando uma historinha para vocês, a gente tem aqui um alinhamento muito forte, né, do nosso cliente junto com o nosso Product Owner aqui, que é o representante do nosso cliente. Eles vão alimentar, pessoal, uma lista viva, que a gente chama de Product Backlog, organizado, inclusive, por valor, tá? Esse Product Backlog, pessoal, a gente vai entrar dentro de uma reunião nossa, junto com o nosso time e com o Scrum Master, que é a nossa Sprint Planning. Ela tá meio que subdividida aqui, pessoal, da gente entender o que e o porquê, e depois o time entendendo como. Então, ele vai entender as necessidades do Product Backlog, não necessariamente todo o Product Backlog, porque eles são todas as necessidades, e ele vem organizado por valor. Daqui, pessoal, a gente vai entrar com as nossas técnicas de estimativa, vamos estimar, vamos entender o que é, e a gente vai transformar isso em atividades dentro de um quadro grande aqui, de Kanban aqui, que a gente vai chamar de Sprint Backlog aqui. Mas aí é só um board, um Kanban board aqui. A partir disso, pessoal, a gente vai executar a nossa sprint. Ela tem uma duração média aqui de 2 a 4 semanas. Aqui a gente deixa na literatura uma semana, que a gente chama de spike, ou sprint zero, ou uma sprint de teste, tá? Mas ela dura de 2 a 4 semanas. A gente se reúne diariamente aqui para entender os impedimentos, é uma reunião do time com o time, o que estamos fazendo, gera engajamento, gera atenção, gera unificação, né? Eu entrego aqui o meu incremento, faço a apresentação para o meu cliente. O cliente ele participou de todo o ciclo, mas aqui eu faço uma apresentação formal para obter um feedback do meu cliente, melhoro o meu processo, né? Alimento aqui os meus indicadores e volto dentro do processo. E assim ele vai até que a gente consiga atingir ali, seja o MVP do projeto, ou seja, a geração contínua de valor, tá? Uma segunda ferramenta, um segundo framework que eu quero deixar aí para vocês aí, que é o Scrum, e quero que vocês possam experimentar várias práticas aqui. Aqui, pessoal, a gente tem o Kanban. Esse, pessoal, é o Kanban Picture do meu amigo André Suma. Sou apaixonadíssimo pelo Kanban Picture. É um Kanban que a gente utiliza bastante dentro das nossas aulas aqui para aprendizado, tá? O Kanban, pessoal, você pode trabalhar no Scrum com o Kanban ou não, tá? Simplesmente você pode utilizar o Kanban como quadro ou o Kanban como método, tá? Ele separado. Rodrigo, a gente atingiu um grau de entendimento aqui que a gente adotou o Kanban aqui acima de tudo, tá? Aqui em cima vocês vão ver que a gente tem limitações para as nossas divisões, já vou te explicar o que é isso, mas ele basicamente é baseado em divisões, que são as nossas lanes. Essas nossas lanes, pessoal, elas vão ajudar a separar o nosso processo, como se fosse um processo de preparação de alimento. Então, desde o momento da escolha dos nossos alimentos, ao momento da lavagem, ao momento que eu vou cozinhar, até o momento em que eu vou provar e servir ali para o nosso cliente, tá? Aqui a gente tem as etapas do nosso processo e você pode customizar. O Kanban mais simples, ele tem um to-do, do e done ali, né? Aqui em cima a gente tem o limitador, significa que no máximo aqui eu vou colocar 4 atividades ou 2 atividades. A gente fala que a gente quer limitar o trabalho que a gente tem em andamento aqui, é o IP, acima de tudo, tá? Eu posso gerar uma expectativa no Kanban aqui, perdão, uma retrospectiva, então lá no final, a gente se reúne para a gente entender a cada 2 a 3 semanas o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar. E aqui, pessoal, saem as métricas mais saborosas que a gente tem. O pessoal ama métricas e cuidado, né, que as métricas às vezes acabam nos taxando, mas aqui a gente vai falar sobre throughput, então é o quanto que você tem de vazão, né?
o quanto que você demorou, né, do momento em que essa atividade chegou até o fim dessa atividade, ao lead time. A gente tem um outro que é o Customer Lead Time, que é do momento em que o cliente pediu até o momento que eu entreguei. Então, são métricas. O pessoal fala assim, putz, no Kanban eu só vou movimentar os cartões. Não, você consegue tirar métricas de início e fim, né? Eu consigo saber o quanto que eu tenho no IP, que é o quanto que ficou aqui no fazendo, né? E eu falo muito isso para o meu time, cuidado que o seu IP está alto, cuidado, você precisa rever o seu IP, o que você vai fazer acima de tudo. E a gente também tem gráficos aqui, que é o Cumulative Flow Diagram, cujo foco dele é você entender, né, como é que tá as suas pilhas, como está as suas pilhas de trabalho, tá? Deixa aí para vocês também, anotadinhos aí também. A gente tem cerimônias aqui também no Kanban, então você consegue fazer aqui uma reunião, aqui um replenishment do seu Kanban para você entender ali, né, o que efetivamente a gente vai fazer ali por demanda semanal. Você pode fazer uma Kanban meeting como se fosse uma daily, né? Você pode fazer sua retrospectiva ou até mesmo entendendo o que eu vou entregar a cada cadência de entregas aqui na nossa Delivery Planning. Então, o Kanban, pessoal, além de ser um quadro maravilhoso, ele não deixa aqui de ser também uma abordagem de entrega para a gente, tá? E já coloca aí também, aí já no seu, viu uma galera anotando aí, já deixa aqui no seu quadrinho aqui, já no finalzinho aqui eu já vou abrir para as nossas interações aqui, tá? Legal, já vou preencher aqui, já vou responder aqui. Eu vi que tem uma legal aqui, uma pergunta da Priscila aqui. Qual o principal desafio, né? Legal, Pri. Os minutinhos finais aqui, eu já vou aproveitar aqui para dar uma vasculhada aqui nas questões, tá? E aqui, pessoal, chegando no finalzinho, queria trazer um pouco do Nexus para vocês. O Nexus, pessoal, ele é um framework quando você precisa trabalhar com múltiplos times. Gostoso, hein? O que acontece? Estou num projeto muito grande, eu tenho ali 30 squads que estão trabalhando ali, né? E ele tem uma característica que é legal. A gente vai trabalhar com um único backlog do produto e você tem um time de integração. Olha que coisa legal, gente. Então, além do time tradicional que você tem um time de integração. O que esse time ele é composto? Pelos Scrum Masters, né? E pelo dono do produto ali, que você tem dentro do seu projeto. Ele serve para que a gente possa trabalhar com múltiplos times Scrums. Então, estou num projeto muito grande, acaba acontecendo efetivamente ali da gente ter que... a gente fala sobre escalar o ágil dentro da organização, ok? Deixo o Nexus aí com você aí também. E já estou chegando aqui no meu finalzinho aqui, mas eu não podia deixar de falar sobre o Safe, que a gente tem aí grandes varejistas hoje, o maior varejista acho que do Brasil aqui, inclusive, hoje está utilizando o Safe. E aí eu acho que ele vai muito além de gestão de portfólio. O Safe, pessoal, ele traz papéis que são como você faz para desenhar a sua organização como um todo, né? Dentro desse modelo de agilidade. O Safe, pessoal, além de papéis como o Scrum Master, o PO e o time ágil, ele traz um RTE. O RTE ele vai ajudar as equipes, a pessoa de suporte. Ele traz papéis de suporte de um arquiteto, que é gente que esteja mais focado tecnicamente. Você tem o Product Manager, que vai coordenar ali vários POs, então é quem está focado na visão do produto. Você tem os Business Owners, então o dono do negócio, ele faz parte, ele está desenhado aqui dentro do Safe. E você tem times técnicos, eu vou chamar assim, né, que são os times que estão integrados ali, estão mais focados ali no dia a dia, sabe? E aí a gente trabalha com a ART, que é o ART, pessoal, é o Release Train. O que é o Release Train? São as liberações que a gente vai fazendo dentro do Safe, tá? O Safe, pessoal, ele também tem cadências, né? Então, as interações ele vai de 2 a 4 semanas. A gente tem a PI Planning, que é uma das principais reuniões dele, que é o momento em que a gente reúne ali os times e o negócio, entende efetivamente o que a gente vai entregar. A gente tem sessões de demonstração também. Deixa o Safe aí também na degustação sua aí, tá? E aí eu encerro, pessoal, falando sobre o business, sobre a disciplina Agile, que é do PMI. Ele comprou, né? E eu gosto bastante do DA, porque ele é um kit de ferramentas que ele está focado muito no contexto. Então, ele quer, acima de tudo, entender assim, qual que é o contexto que você está inserido e o que você vai utilizar. Né? E aí eu acho que tem até, que está muito ligado aqui, uma pergunta que a colega fez, que é assim, putz, qual que é o maior desafio que a gente tem quando a gente vai fazer a adoção de práticas ágeis dentro da organização, né? Que já respondendo, acho que é a falta de preparo, não só dos times, tá? O Priscila, eu estou até respondendo aqui para você já, usando aqui a questão do Agile. Sabe o que acontece, Priscila? Eu recebo aqui uma gama de pessoas que
que a gente vai treinar e as pessoas falam, putz, cara, entendi, legal, eu vou começar a aplicar agilidade lá na minha organização. Só que eles esquecem de uma coisa, que é pegar esse material, e eu vi que bastante gente pediu o material ali, você precisa replicar isso dentro da organização. A gente precisa fazer um papelzinho de escalar, né, esse mesmo conhecimento. E eu falo, pessoal, você precisa levar isso, você precisa fazer esse mesmo treinamento para os seus times, vai precisar fazer esse mesmo treinamento dentro da organização. Então, eu acho que, para mim, a principal dificuldade hoje é a falta de preparo das pessoas que não fazem parte desse time, eles acabam não entendendo qual que é o valor. E aí, eu tenho até uma dica aqui, eu criei um projeto chamado Pílulas, chama Learning Meeting, joga para o inglês que valoriza, mas toda sexta-feira, 1 horinha com os times, e eu convidei os times de negócio, a gente fala sobre uma dessas práticas e a gente começa a imergir. E aí eu acho que é uma coisa bem legal, principalmente você como da área de talentos, você consegue angariar isso e convidar as pessoas, e aí a gente começa a pensar até mesmo em modelos de multiplicação de conhecimento, tá? O DA, pessoal, ele vai fornecer essa base sólida para a gente, então ele junta, ele faz o grande desfecho final para a gente, porque ele vem como ele é um kit, onde ele pega Scrum, Kanban, ele pega DevOps, para quem é da área de TI, e ele deixa ali como sugestão. Então, nesse determinado projeto, eu vou utilizar DevOps, mas ele está tudo dentro de um framework. Dentro desse determinado projeto, eu vou utilizar Kanban. Dentro desse determinado projeto, eu vou utilizar um modelo de escala como Safe, e assim por diante, né? Então, isso me chama bastante atenção. Legal? Gente, eu tinha falado que a gente tinha algumas surpresinhas, né? Então, a gente lança agora, e aí vocês vão me ajudar aqui, viu? Eu vi que a gente bateu 130 pessoas aqui, que delícia. A gente vai lançar na fundação essa formação é a nossa aula 1, sabe? A nossa aula 1 aqui, esse mesmo material aqui é a nossa aula 1 de um curso que a gente... O que a gente entendeu no mercado? Putz, a gente tem um curso legal de Scrum, testado, aprovado, mais de 50 turmas ali. A gente tem um curso legal de Kanban, a gente tem um curso legal de métricas, a gente tem um curso legal de Agile Coach, mas a gente não tem um curso legal para falar de agilidade, para trazer essas questões de... Eu vi ali, teve uma pergunta ali, acho que foi do Edu, ele falou assim, e o Lean Six Sigma? Edu, concordo com você, por que não está ali na pesquisa ali? Eu sou apaixonado pelo Six Sigma, tô com ele, gente. Essas são discussões saborosas, né? E aí, pessoal, a gente está abrindo, então, esse nosso curso, que ele é focado em agilidade, mais focada em negócios, né? Obviamente, a gente tem que mergulhar dentro desses frameworks que a gente comentou, mas diferente da gente passar 12 horas você criando um produto, como a gente tem dentro da nossa experiência, a gente chama de experiência Vanzolini. Todos os cursos têm um projeto prático, né? Ao invés de você ficar ali 12 horas ali criando um projeto só Scrum, a gente vai criar projetinhos, então tem um projeto Scrum, tem um projeto nisso, um projeto naquilo, mas sempre focado muito mais no business, que a gente quer impactar pessoas que vão além de áreas fins que são de projetos, sabe? O que a gente quer aqui no final é responder, né, o que é esse Business Agility, né? Então, é a capacidade que a gente, e a vontade da organização de se adaptar, de se alavancar, de criar mudanças, benefícios para os nossos clientes, acima de tudo, né? A gente tem esses domínios, que é o domínio do cliente, do relacionamento, esses domínios individuais, domínios de liderança, acima de tudo. A gente quer se preparar esse mundo VUCA, ou esse mundo bunny, que seja, de muita volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. A gente quer, acima de tudo, gente, atuar, sabe no quê? Na mudança de mindset. É isso que me chama muita atenção, pessoal. É a grande dificuldade, né? Vocês vão notar uma coisa, as ferramentas no final, elas são muito simples e elas sempre se propõem a responder uma coisa no final, que é entregar esse valor que a gente quer né, trazer para o nosso cliente, né? Que é o nosso principal meio acima de tudo. Deixa eu já abrir aqui, pessoal, o nosso presente final aqui para vocês aqui. Deixa eu tirar meu lápis aqui, bonitinho. Vocês já estão vendo aí na tela. Fui bem treinado aqui. Gente, tô deixando aqui para vocês aqui um linkzinho especial, você vai se cadastrar ali, bonitinho, tem um e-book que a gente preparou com esse conteúdo, eu achei que ficou muito bonitinho, muito bonitinho, muito bonitinho, e vamos aproveitar aqui no final aqui também, eu vou dar mais uma repassada aqui, ó, mas deixa eu deixar para vocês aqui o contato aqui de LinkedIn aqui também, legal.
Boa, Ricardo. Vi seu comentário aqui também. Legal. Pergunta: percebo que em níveis mais elevados parecem bem definidas as ações. Em alguns momentos a execução patina por questões conceituais. Ah, legal. Ô, Léo, putz, não tinha visto aqui o seu comentário. Tô lendo ele aqui. E concordo com você sobre essa questão do conceitual. Foi até o que eu tinha indicado ali para Priscila, que é essa questão do conceito, de você transformar, trabalhar não só na base, mas nos demais métodos, né? E aí eu acho que como é que a gente faz para investir, né, nesses colaboradores do chão de fábrica? Léo, deixa eu te falar uma coisa aqui, um momentinho final aqui. Tudo que a gente fala sobre agilidade, Scrum, Kanban, etc., nasce muito nasce muito na, veio muito do chão de fábrica, sabe? Então, eu acho que esses encontros que eu te comentei, essas ações de treinamento, se tu conseguir convidá-los para participar, eu acho que é uma boa intenção. Ao invés de convidá-los, se você ir até lá. Eu fui falar sobre Kanban pro pessoal da produção e eles deram risada e falaram, putz, a gente usa isso há muito tempo, né? A gente faz a daily, talvez a gente não chame com os nomes que tem na metodologia, porque o Kanban já é um método, tá? Mas uma coisa que me chama muita atenção é que isso já está enraizado lá há muito tempo. Sistemas de produção são sistemas puxados e não sistemas empurrados. E isso tem tudo a ver com o Kanban, tá? Deixa eu dar um último recadinho final aqui, porque eu tô apaixonado aqui por esse grupo aqui. Gente, a gente também aqui, já agradecendo aqui desde já que nosso time de suporte, tem uma galera que está aqui com a gente, fica lá do outro lado, lá, ajudando. E eles prepararam aqui também. A gente quer receber, tô vendo ali, viu, Ricardo? A gente, acima de tudo aqui também, né, é uma instituição, e a gente conseguiu aqui 15%, né, obrigado, viu, Emily, aqui em todo o nosso portfólio ágil, você acessando aqui o nosso site da Fundação Vanzolini aqui, eu quis muito colocar ele aqui no final, porque eu amo demais esse portal aqui, dentro da nossa oferta de curso, ali tem todo o nosso portfólio, e se você quiser se juntar, a gente vai ser muito gostoso. O que a gente quis fazer, pessoal, nesse encontro de hoje aqui, era te dar um pouco da nossa experiência. É assim que funciona as nossas aulas. É 300 por hora, faz a dinâmica, volta, discute, rebate. Nos cursos que são preparatórios para certificação, rolam simuladinhos também ali, umas discussões saborosas, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer enorme. Muito bom ver vários amigos aqui, colegas aqui desse mundo maravilhoso, e a gente fica à disposição de vocês aqui. Até mais, pessoal. Obrigado e obrigado ao nosso time de apoio aqui também.